em vez de procurar Jesus Cristo, ele vai procurar o quimbandeiro. Aí o quimbandeiro diz, olha, para teus filhos se envolvem da comigo. E ele primeiro se envolve com o velho. Também vai dizer que da tradição, está bom isso diante de Deus? Quando nos tornarmos servos de Deus, temos que aprender a separar o que é da tradição que eu posso continuar a fazer e aquilo da minha tradição que eu não devo continuar mais a fazer. Senão, não vamos conseguir servir Deus. Não dá para levar todos os elementos da nossa tradição, porque nem todos os elementos dos nossos costumes são agradáveis a Deus. O costume é feito por qualquer um. Qualquer irmão pode criar uma tradição. É só haver pessoas que seguem. Então vai passar de geração em geração. Seja verbal, ou então na prática mesmo, do uso. O penteado, a comida, é tradição. Bom, mas também há um lado da tradição que vai entrar no nosso sistema religioso. O que estamos a falar? Também pode se tornar tradição a maneira como orarmos. Também pode ser uma tradição no meio religioso a maneira como pregam. O jeito de falar, o tom de falar, a maneira de falar, pode ser uma tradição. Pode seguir um líder ou uma líder. Se ele grita muito, outros vão gritar muito também. Esses hábitos do ser humano vão até na sua religiosidade. Sejam cristãos, sejam muçulmanos, sejam hindus, seja que religião for. Para nós que somos cristãos, de vários tipos de denominações religiosas cristãs, também cada denominação religiosa cristã tem a sua própria religião, que em muitos casos se confunde com uma doutrina da própria igreja. O que nós queremos ver aqui? Num caso em que você tem que orar para alguém, por exemplo, nós fomos numa igreja e queríamos orar nas pessoas, alguém apareceu com um frasco de óleo para esfregar o óleo na nossa mão. Será que essa pessoa que queria que usássemos óleo está errado? Não está errado. No nível de aprendizado que essa pessoa tem, aprendeu que para se orar para alguém tem que esfregar o óleo na mão. Talvez muitos de nós também pensamos assim. Hoje aprendemos que é o poder de Deus. Tendo olho ou não tendo olho, tendo água ou não tendo água. O poder não está no olho. Mas aquele homem daquela igreja quis que usássemos olho. Ele não está errado. Eu disse para ele, não é preciso olho. Só vamos usar o poder de Deus, Senhor. Então para eles tiveram uma lição. Na tradição, no costume, na doutrina que ele está a crescer, ele está a aprender que para orar para alguém tem que usar o olho para ungir. Esqueceu que existe o ungido de Deus sem olho. Não é o olho que cura, não é a água que cura, é o poder de Deus. É um hábito que ele tem. Um outro na tradição dele aprendeu que para orar para alguém tem que jejuar sempre primeiro. Não. Para orar para alguém, eu preciso saber o que Deus me diz para eu fazer. Se disser que tem que jejuar, aí vou ter que jejuar. Mas se disser que já me dar a informação que eu preciso, vou jejuar para quê? Se já tenho uma resposta, depois vou ter o resultado. Cada sistema religioso, mesmo cristão, tem a sua maneira de se apresentar. As roupas que usam, a forma de vestir. E cada um criou o seu sistema segundo a interpretação. Um não pode usar brinco, outro não pode usar calça, outro usa calça. Um tem que usar tudo branco, um não usa tudo branco, um tem que andar com emblema, um não pode andar com emblema, um não pode alisar o cabelo, outro lisa o cabelo. Esses são preceitos humanos da tradição que o próprio homem na sua organização cria. Mas o que faz salvar as pessoas não é se põe gravata ou não põe gravata. Não é se usou casaco ou não está a usar casaco. É se tem Jesus Cristo ou não. Gostamos de andar simples, sem gravata. Mas em alguns lugares vamos usar gravata. Outros não. Gostamos de andar simples, sem casacos. Mas em alguns lugares vamos usar casacos. Mas nem tudo nos der para comer, vamos comer. Depende se nós comemos ou não. Cada povo tem a sua maneira de alimentar. Então será que eu não como cobra, por exemplo? E nem como rato? Disse que aquilo que eu encontrar vou comer sim, mas eu devo ver se eu como mesmo ou não. Então nem tudo que eu encontrar vou comer.
Não deve haver muita preocupação de agradar os homens, mas de agradar principalmente a Deus. Há cerimônias que cada povo e cada religião tem antes de orar, antes de fazer isso, a maneira de falar. Por causa de doutrinas diferentes, cada um na mesma religião cristã acredita em elementos diferentes. E vê a Bíblia, a mesma Bíblia, de maneiras diferentes. Por que dá isso? A ausência de informação do próprio Deus. O uso maioritário da própria capacidade humana para interpretar. Então cada um tem a sua escola de teologia, segundo a corrente que segue, com base nos fundadores das suas próprias doutrinas. E isto são hábitos. Mas isso não nos difere. Conseguimos conviver com pessoas de doutrinas, de costumes diferentes, porque o que nos une é o que Deus diz. Aparecer no nosso meio cheio de piercing na cara e querer saber, querer ter Deus, será que a primeira preocupação é porque ele usou piercing? Se alguém aparecer é gay, é lésbica, será que a nossa primeira preocupação é olhar nele como gay? Ou amá-lo primeiro e lhe dar Jesus Cristo e deixar o próprio Deus fazer o trabalho do comportamento que ele está tendo? É isso que é amar, ser útil para os outros, nas condições em que eles estão. Nós todos vinhamos de muitos hábitos. Nós todos, Deus nos chamou na condição em que estávamos. Ainda somos imperfeitos. Nesse estudo aqui vamos ver como Jesus lida com os hábitos e as tradições. O que comer, o que não comer, como falar, o que fazer. Amém.